presença do Senhor também está aí, onde você está. A glória de Deus está sobre nós. Amém? Amém. Uma vez, o profeta Isaías, ele teve uma revelação. Ele disse que toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. A glória de Deus, ela está dentro de você. A glória de Deus está dentro de você. Quando você começa a adorar a Deus, quando você começa a declarar o reino de Deus, quando você começa a declarar a presença de Deus, a glória de Deus que está dentro de você, ela sai para fora e manifesta nos lugares, trazendo cura, milagre, salvação, cura. Amém? E hoje Deus, o Senhor tem cura para nós, o Senhor tem vida para nós. Quero compartilhar aqui uma palavra que está aqui em Lucas capítulo 24, quero ler a partir do verso 13. É uma palavra que o Senhor me deu. Eu fiz a seguinte oração, eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero uma palavra para eu pregar na Rede Jovens, eu quero uma palavra para mim viver ela. Eu quero uma palavra para mim estar apoiado nela, eu quero uma palavra para que me sustente no meio do caos, no meio desses últimos dias. Fique sabendo que a tempestade, ela não vem para derrubar a casa, ela vem só para revelar o fundamento. Então, esses últimos dias, nós vamos ver muitas coisas estranhas, nós vamos ver muitos acontecimentos, nós estamos vendo, mas Deus está permitindo tudo isso para que o fundamento seja revelado. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer construir sobre nossa vida. O Senhor quer construir, o Espírito Santo, Ele é um construtor. Ele quer construir. Só que Deus não constrói sobre a mentira, sobre o engano, sobre o pecado. Deus não constrói sobre uma ideologia humana, uma ideologia errada. Deus só constrói sobre a verdade. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, sobre nossas vidas, que o Senhor possa nos conduzir para a verdade dEle. Porque só sobre a verdade que nós vamos ficar firmes no meio desse caos. Amém? Aqui em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, o evangelista Lucas nos relata uma história, um acontecimento, um fato muito interessante. E eu confesso que eu tenho uma caidinha por esse texto. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito dessa história, porque ela termina com os discípulos dizendo que quando eles estavam com Jesus, o coração deles ardiam. E isso é tremendo. Que o Senhor possa tocar a sua vida, tocar nossas vidas com esse queimor, com esse fogo no nosso coração. E só quando nós estamos com Ele que possamos sentir esse fogo dentro de nós. Quero chamar a sua atenção para esse texto. Verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Para você que não conhece essa história, ou para você que já ouviu, já leu, mas talvez esqueceu alguns detalhes, qual é o contexto aqui dessa palavra? Jesus, ele havia sido morto na cruz, Jesus se entregou na cruz, e Jesus morreu na cruz, nós sabemos, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nesse mesmo dia, Jesus ele aparece para esses 2 discípulos. A Bíblia revela o nome apenas de um.
Mais a seguir no texto, a Bíblia revela o nome dele, chamava Cleopas. E qual é o contexto desse acontecimento? Irmãos, quando eu estava lendo esse texto hoje, eu pude enxergar que esses discípulos, não só esses 2 discípulos, mas os discípulos do Senhor, não só os 12, mas a Bíblia fala de uns 500, a Bíblia fala também de 70 discípulos, todos os seguidores de Cristo, eles estavam vivendo uma situação muito difícil, uma situação muito complicada, que assemelha com os dias atuais. Nós precisamos lembrar que Jesus, ele permaneceu 3 anos com os discípulos e com os apóstolos. Jesus, a Bíblia nos conta que Jesus comia com eles, Jesus dormia ali no meio deles, Jesus ficava com eles, isso fala de comunhão. Só que quando nós estudamos o Evangelho, nós percebemos que os discípulos, os seguidores de Jesus, eles não entendiam por completamente a mensagem de Jesus sobre a morte dele, sobre o reino dele. O povo de Israel, os judeus, eles viviam uma situação política muito complicada. Por quê? Porque nessa época imperava o Império Romano sobre Israel. O Império Romano estava lá em Israel, governando. Era um caos. Era uma situação política super complicada, super terrível. Havia um problema político naquela época, quando Jesus se manifestou. E quando Jesus se manifestou, cumprindo as profecias, os discípulos, os seguidores de Jesus, eles acreditavam que Jesus iria estabelecer o reino dele sobre o Império Romano. Os seguidores de Jesus entendiam que Jesus iria chegar ali e derrubar todo aquele Império Romano, derrubar todo aquele caos político, e Jesus iria declarar rei e iria reinar lá em Israel. Então, os discípulos olhavam para Jesus e viam a salvação. Realmente Jesus é a salvação, mas Jesus é a salvação dos nossos pecados. Não muitas vezes das circunstâncias externas. Muitas vezes Deus não resolve as circunstâncias externas. Deus resolve o problema em nós. Ele nos dá vitória sobre o problema. Então o que aconteceu? Os romanos pegaram Jesus ali com influência do Sinédrio. E Jesus, nós sabemos que ele foi crucificado. Então, o que eu quero que você entenda? Os discípulos, não só esses 2, os seguidores de Jesus, eles viviam uma certa frustração sobre o Evangelho. Por quê? Eles não entendiam que Jesus teria que morrer e que Jesus iria ressuscitar. Eles não entendiam isso. Eles não acreditavam nisso. Eles achavam que Jesus ia tomar o governo ali natural. E eu quero te dar uma palavra. O reino de Deus, ele é espiritual. Uma vez Jesus falou, olha, o reino de Deus não está aqui nem ali. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, Jesus estava querendo dizer que o reino de Deus, ele estaria dentro dos discípulos após quando ele ressuscitasse. Assim como nos dias de hoje, o reino de Deus está dentro de nós. E nós temos o dever de proclamar, de declarar, de manifestar esse reino. Só que é no mundo espiritual, muitas vezes nós não vamos ver. E foi isso que aconteceu. Os discípulos viram Jesus sendo crucificado. Irmãos, eu penso que foi terrível. Tanto é que a Bíblia fala que todos deixaram Jesus. Não foi só Pedro que negou Jesus, não. Todos os deixaram. Lá nos evangelhos é muito claro isso, todos os deixaram. Apenas João, Maria, mãe de Jesus, e se eu não me engano, uma irmã de Maria, ou seja, tia de Jesus, estaria ali, junto à cruz. Então, os discípulos de Jesus deixaram Jesus. Por quê? Porque eles pensaram, meu Deus, o nosso reino encantado, né, acabou, porque Jesus
ele está lá na cruz, vai morrer, vai ser crucificado. Eles não entendiam isso. E o que aconteceu? Nós cremos, irmãos. Glória a Deus por isso. Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, sabe o que aconteceu? Ele decretou a vitória sobre a morte. Amém. Eu estava ouvindo esses dias, não sei se foi hoje no Descende, mas um ministro dizendo que nós não temos medo, não é do coronavírus, não é do Covid-19, nós temos medo da morte. Uma pessoa que tem medo de avião, ele não tem medo do avião, o avião não faz nada. Ele tem medo de morrer. Então, assim, o nosso principal inimigo é a morte, falando naturalmente. Mas eu quero te dar uma palavra. Jesus venceu a morte. Ele disse assim que aquele que cresce nele, ainda que morra, iria viver. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, foi nesse contexto que Lucas nos relata. Primeiro, Maria Madalena viu ali o sepulcro aberto, viu que Jesus havia ressuscitado. Depois Jesus apareceu para os discípulos, eles estavam dentro de uma casa, trancados, com medo. Marcos revela que eles estavam chorando. Eles estavam vivendo uma situação de frustração. Eles pensaram sobre Jesus, Jesus vai resolver o problema, Jesus vai reinar, e Jesus vai e fala, não, eu vou morrer. Aí Jesus morre. Eles não entendiam a ressurreição. Mas sabe o que aconteceu? Versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais coisas? Essas que eu te relatei. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, olha que profundo. No momento de caos, no momento onde os discípulos estavam se sentindo derrotados, no momento onde os discípulos estavam sentindo pensando que todo o plano de Deus havia terminado, Jesus vai até eles. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias terríveis, coisas estranhas acontecendo, acontecimentos no meio político, em toda essa doença aí, essa pandemia. Mas eu quero te dar uma palavra. São nesses momentos que Jesus aparece. Amém. São nesses momentos que Jesus vem para estar com a gente, para estar conosco. Só que nós precisamos resolver um problema que nós vamos ler a seguir. Vamos ler. Versículo 16. Lucas 24, 16. Os seus olhos, os olhos de quem? Dos dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha só. Jesus estava ali com eles, Jesus se manifestou para eles, mas os olhos deles estavam numa situação onde eles não podiam enxergar Jesus. Olha só, sabe o que nós aprendemos com isso? Que às vezes, mesmo em momentos difíceis, quando Jesus está com a gente, existem coisas que nos impedem de ver, de enxergar que Ele está com a gente. E quando a gente pensa que Ele não está com a gente, é terrível, porque nós sabemos que Ele é o nosso Salvador. Jesus é o Salvador da pátria. Ele é o nosso Senhor. E isso é terrível. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Olha só. E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus pergunta para eles: o que vocês estão aí? Em que vocês estão preocupando? Qual é a preocupação de vocês? Qual que é a situação? Me conta. Versículo 18. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo... Irmãos, preste bem atenção nessa resposta de Cleopas, que assemelha muito na situação que nós estamos vivendo. Olha só. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único
porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Sabe o que Cleopas, em outras palavras, diz? Cleopas virou para Jesus, não sabendo que era Jesus até no momento. Cleopas virou para Jesus e disse: o senhor não está vendo o noticiário? Trazendo para os dias de hoje, é como se a gente falasse para Jesus: Jesus, o senhor não está vendo aí o Jornal Nacional? O senhor não está vendo aí as redes sociais? O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está vendo o que está acontecendo nas nações? O senhor não está vendo o que está acontecendo com as minhas finanças? Eu perdi o trabalho, a minha renda diminuiu, caiu. O senhor não está vendo? Foi isso que Cleopas falou para Jesus. Naquele exato momento, o fato do momento era que Jesus havia sido morto e que algumas pessoas, tinham visto Jesus, visto que o sepulcro estava vazio, mas ainda estava uma informação assim incerta, Eles estavam ainda duvidando e um foi passando para o outro e até Tomé duvidou, Ele não estava no momento quando Jesus apareceu para os discípulos, quando eles estavam dentro da casa. E aí Tomé falou assim: não, eu só acredito se eu ver. Aí Jesus aparece para ele, manda ele tocar no furo, na mão. Quando eu li esse texto, eu vi o Senhor falando comigo. E o Senhor falando do meu coração, que Deus está no controle. O Senhor está no controle. Ele está vendo tudo. Ele sabe quantas pessoas foram atingidas com essa pandemia. Ele sabe dessa crise política que está sobre nossa nação. Jesus, Ele está vendo tudo. Só que tem algo aqui que precisamos entender. Há muito tempo eu me perguntei, eu até escrevi na minha Bíblia aqui, por quê? Coloquei uma interrogação. Por que aqueles discípulos não tinham reconhecido Jesus? Isso é inacreditável. Como que a Bíblia fala que eles eram discípulos? E aí Jesus chega perto deles, começa a conversar com eles, eles não sabem, eles não entendem que é Jesus, não reconhecem que é Jesus. O que estava tampando a visão desses caras? O que estava acontecendo, irmãos? O entendimento que eu tive é que o noticiário em volta, as notícias atuais, tamparam a visão deles. Sabe o que acontece se você ficar só vendo jornal e vendo notícia que morreu mais quantos, que tal e tal, que o pico da pandemia vai chegar no tal dia e tal, e não sei o que. O presidente entrou numa treta com o ministro e tal. Se você ficar enxergando só isso, esse caos, a bolsa caindo, o dólar subindo, todas essas coisas, o desemprego aumentando, sabe o que vai acontecer? Mesmo que Jesus esteja do seu lado, você não vai enxergar. Mesmo que Jesus esteja do seu lado, falando com você, você não vai saber, não vai entender que é Jesus. E se tem um momento que que nós precisamos dele, é esse momento. Porque é um momento difícil. Nós estamos nos últimos dias. Olha a expressão que Cleopas usou: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Olha o que Cleopas fala: esses últimos dias, nós estamos nos últimos dias. Por isso que a Bíblia é viva, mais atual que o jornal que vai lançar amanhã. Versículo 19. E ele lhes perguntou, quais? Jesus perguntou para eles. Não que Jesus não sabia, mas esse é um princípio de Jesus. Ele quer ouvir da nossa boca. A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas nós devemos contar para o Senhor, deixar que o Senhor conheça. O Senhor quer ouvir da nossa boca. Isso chama oração. Oração. Por que Deus quer que a gente fale? Porque é um princípio, irmãos. Quando a gente fala, quando a gente conta a circunstância, aquilo que estava te matando, te ferindo por dentro, sai para fora e você é curado. Por isso que a oração é poderosa. Quando você fala para Jesus, você tira aquilo que estava te matando por dentro.
E a paz dele, a Bíblia fala, e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração. Jesus perguntou quais, e explicaram para ele, né? O que aconteceu a Jesus, olha só. Os discípulos pregando Jesus para Jesus. Olha que louco. Eles falaram para Jesus o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha o versículo 21, irmãos. Ora, os discípulos ainda falando, Cleópas, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, olha o que Jesus disse para eles: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Irmãos, essa palavra nécio é a palavra tolo, é a palavra insensato. Lá em Gálatas 3:1, o apóstolo Paulo repreende a igreja lá, a igreja na Galácia, dizendo: ó insensatos, dizendo à igreja, como que vocês começaram no espírito e aperfeiçoaram na carne? É uma repreensão, dizendo: meu filho, acorda para a vida. Em outras palavras, né? Acorda para a vida, abra o entendimento, entendam. Jesus usa essa expressão, tardos de coração. Eu fui olhar no original, né? Que é uma palavra parecida assim, deixa de ser sonso, né? Uma palavra forte usar essa palavra, mas Jesus diz assim, tardos de coração no grego significa inteligível, uma pessoa que não é inteligente. Jesus fala, vocês não entendem o que os profetas disseram? Irmãos, tem pessoas que estão desesperadas devido aos acontecimentos. Irmãos, tudo que está acontecendo já estava na Bíblia. Leia aqui em Lucas. Lucas já avisava, ele fala das epidemias, ele fala de tudo isso. Então assim, nós precisamos, irmãos, relembrar as profecias. Por quê? Porque elas nos confortam. Quando a gente olha para as profecias, a gente entende que, não, já estava escrito. Isso aí, Deus está no controle. E o Senhor Jesus continua, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus usa o método que ele sempre usa, né? De responder, dar uma resposta perguntando, diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E Jesus, no versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus prega, né, a mensagem do Evangelho. Jesus começa desde Moisés, desde o Pentateuco, e ele começa a apontar, dizer que todo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era sombra da presença dele, era sombra dele, estava apontando para Jesus, para ele mesmo. Versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Verso 30, que para mim é o verso chave desse texto,
Olha o que está escrito. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido, lhes deu. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Irmãos, olha que tremendo. Existe um lugar onde Deus restaura a nossa visão. Se tem algo que precisamos ter, é visão espiritual, visão celestial. Eu não estou se referindo a você ver anjo toda hora, não. Eu estou se referindo a você ter uma capacidade sobrenatural de olhar para a circunstância, de olhar para o caos, de olhar ao que está ao seu redor, de olhar para as notícias e você enxergar o que Deus está fazendo. Amém. E você enxergar o que Deus está falando. Nós entendemos que, se tratando da palavra de Deus, existe o Logos e existe o Rema. Logos é a palavra escrita, mas Rema é a palavra revelada. Com isso podemos entender que Logos é o que Deus falou e Rema é o que Deus está falando. Nós precisamos entender e saber o que Deus está falando. Deus fala por meio da circunstância. Jeremias estava lá no pátio, estava passando uma situação complicada, ele encarcerado. E veio uma palavra do Senhor para ele, diz: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Em momentos difíceis, precisamos clamar ao Senhor, para Deus abrir a nossa visão, para nós entendermos o que Deus está falando, não só o que Deus falou, mas o que Deus está falando. Não só o Logos, mas o Rema, o que Deus está falando nesses últimos dias. E Ele está falando. Então existe um lugar onde a revelação enche o nosso coração. Existe um lugar onde Deus nos dá uma visão. Deus nos faz enxergar as coisas. Que lugar é esse? É um lugar na mesa. É na mesa. Lembremos que no início dessa história, Jesus aparece para os discípulos. E eles não reconhecem Jesus. Eles não entendem Jesus. Eles não... Isso é muito extraordinário. Jesus aparece para eles e eles não reconhecem Jesus. Jesus fala com eles e eles não ouvem a voz de Jesus. Mas aconteceu que no momento onde esses dois discípulos, no momento que eles assentaram à mesa, eu não sei se a câmera mostra aqui a mesa, quando eles assentaram à mesa, sabe o que aconteceu? Jesus pegou o pão e abençoou, e partiu e deu a eles. Sabe o que eu quero? Sabe o que Deus falou no meu coração? Que a mesa gera a mesa gera comunhão. A comunhão gera revelação. Amém. A revelação, ela gera uma direção. Glória a Deus. Então existe um lugar onde Deus restaura a nossa visão, e esse lugar é a mesa. Quando fala de mesa, fala de quê? A mesa fala de comunhão, a mesa fala de intimidade. Lembra quando você está aí na sua casa com a sua família, você assenta à mesa. O que você faz quando você se assenta à mesa? Primeiro, você tem comunhão. Segundo, você se alimenta. Eu quero te dizer, na mesa do Senhor há alimento. Amém. Na mesa do Senhor há pão. Na oração que Jesus nos ensinou, Ele disse: pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Jesus não estava falando apenas do alimento físico, do pão lá da padaria, Jesus estava falando também da presença dele. Lembramos também que o maná que Deus enviou ao povo de Israel, o maná do dia não servia para o outro dia, no maná vinha lá na data de validade, só para hoje. O que nós entendemos com isso, irmãos? Comunhão, mesa, comunhão tem que ser todos os dias. Intimidade com Deus, buscar o Senhor tem que ser todos os dias. Ainda mais nesses dias. Você tem que escolher. Ou você alimenta da mesa que o Senhor nos dá, ou você alimenta da mesa que o mundo dá para você. Esses discípulos, eles estavam impedidos de ver Jesus porque eles estavam cegos devido aos acontecimentos que estavam acontecendo. E esse é o perigo nesses últimos dias, nós ficarmos cegos devido a tanta informação, tanta notícia ruim na nossa mente. Existe um salmo que diz assim: nós não devemos colocar coisas injustas nos nossos olhos. Não poreis coisas injustas diante dos seus olhos, diz o Senhor. O que a Bíblia está nos dizendo? Nós não devemos ficar vendo mal, e claro que nós precisamos estar bem informados, mas tem um limite. Mas a verdadeira informação está aqui, ó. Amém. Não é só uma informação, é uma revelação. Essa revelação também gera uma formação. Deus forma verdades eternas dentro de nós. Amém? Amém. Que você possa receber essa palavra. Eu escrevi aqui: a mesa gera comunhão, a comunhão gera revelação, a revelação gera uma direção. A direção nos leva a um caminho onde nós entendemos e desfrutamos da perfeita vontade de Deus. Verso 32, verso 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Essa é a minha oração. Nesse acontecimento aqui, Jesus se ausentou deles. Mas hoje o Senhor, Ele está com a gente todos os dias. Jesus uma vez disse, foi uma das últimas palavras que Ele disse: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali eu estarei. Jesus, quando lá em João 14, ele falou assim: olha, eu vou, mas voltarei para buscar vocês. Para onde eu estiver, vocês também possam estar. Então, que possamos estar nesse lugar. Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez. Que o Senhor possa abrir a nossa visão. Que o Senhor possa... Eu falei para Jesus: Jesus, me dá uma palavra não para eu pregar, eu quero uma palavra para mim desses últimos dias. Eu quero uma palavra para eu me firmar nela. Que você possa receber essa palavra, sendo uma palavra do céu para a sua vida. Nós vamos adorar o Senhor e o Espírito Santo vai continuar a tocar aí a sua vida, nossas vidas aqui, vivificando essa palavra. Lugar da mesa, a mesa, lugar de revelação. Na mesa é o lugar da revelação. Amém? Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Deus, nós não queremos estar nessa condição desses 2 discípulos anteriormente. Nós não queremos estar numa condição onde nós estamos impedidos de ver. Mas pelo contrário, nós queremos estar numa condição onde o Senhor fale com a gente e a gente escute a Sua voz. O Senhor possa nos levar para essa condição, para esse lugar. O Senhor possa nos levar para a mesa. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te pedir perdão, Senhor, porque às vezes nós ficamos com mais medo do que com fé. Nós ficamos, irmãos, Senhor, nós sabemos que ter medo, Senhor, muitas vezes
é viver em falta de fé. Tem misericórdia da gente, Senhor. Enche o nosso coração de fé, de confiança, de esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, Jesus. de Ti, de Ti, Senhor, de Ti, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, Jesus. de Ti, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Um lugar para todos, só eu e você, meu amado e eu, só eu e você, Jesus. Um lugar para dois, só eu e você, meu amado e eu, só eu e você, Jesus, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Creio que já iremos terminar essa live. Amém. Que o Senhor possa nos tocar com esse amor, com esse fogo, com essa intimidade. Amém. Graças e paz. O Senhor nos abençoe sempre. Amém.